Para melhor compreensão do ouvinte, irei contar um pouco da minha vida. Vou me identificar como Rose, pois muitas das coisas que contarei aqui é perigoso e me comprometem. E até corro risco de vida se este relato chegar em ouvidos errados. Bem, sou natural de Bom Despacho, mas tudo começou na cidade vizinha, chamada Onça de Pitangui. Quando tinha 7 anos de idade, a minha mãe deu à luz ao meu querido irmão. Demos a ele o nome de Aloísio, em homenagem ao nosso avô. Éramos uma família feliz e bem-sucedida financeiramente, mas nem sempre foi assim. Antes de eu nascer, a minha mãe contava que ela e o meu pai passavam por muitas dificuldades financeiras. Muitas vezes nem tinham o que comer em casa. E eram os meus avós maternos que muitas das vezes ajudavam com alimentos e outras coisas. O padre da paróquia local arrumou um emprego para minha mãe, como secretária paroquial. Ela recebia uma mixaria na época, mas já era o suficiente para ajudar nas despesas de casa. O meu pai era pintor e nem sempre tinha serviço para ele executar. E quando tinha, as pessoas não pagavam. E quando pagava, era com atraso. Com o tempo, a minha mãe se envolvia cada vez mais com as pessoas da igreja. A paróquia, muitas das vezes, era usada para rituais maçônicos. E durante o dia e nas noites de domingo, era usada para as missas cristãs e pregação do evangelho. Porém, depois da meia-noite, a paróquia era usada para cultos de adoração ao diabo, rituais maçônicos e até mesmo para o sabá das bruxas. A minha mãe só foi saber disso muitos anos mais tarde. Os irmãos maçons sempre se apresentavam como boas pessoas. Eram cultos e solidários. Ajudavam os meus pais em tudo o que eles precisavam. Até que não demorou muito para o meu pai receber um convite para participar da ordem, no pretexto de que ele era um homem justo e temente a Deus. O meu pai aceitou o convite e passou a frequentar reuniões na loja maçônica da cidade vizinha, Bom Despacho. Em Onça de Pitangui não existia loja maçônica. Então, algumas das reuniões eram feitas na paróquia ou em alguma fazenda de algum maçom. Porém, todas as reuniões eram fechadas e limitadas somente aos membros da ordem. Meu pai, um homem de pouco estudo, logo se tornou sábio, culto e eloquente. Passou a estudar Telema, hermetismo, cabala, clavículas salomônicas e Aleister Crowley, e muitas outras filosofias esotéricas. Terminou os estudos e se formou. Nós nos mudamos para Bom Despacho, que era uma cidade bem grande comparada à Onça de Pitangui, que parecia mais uma vila. Quando os meus pais se mudaram para Bom Despacho, a minha mãe já estava grávida de mim. O meu pai era um maçom de 4º grau, e em menos de 7 anos se tornou um cavaleiro do Oriente, que é um maçom de 15º grau. Ele era muito dedicado à loja maçônica e fazia tudo com muito zelo. A minha mãe sempre dizia a ele que já tínhamos o suficiente para viver e ser feliz, e que ele deveria ir com calma ao pote de ouro. Mas o meu pai virou outra pessoa. É incrível como o dinheiro muda as pessoas. Ele sempre foi um homem bom e fiel à minha mãe, mas a ganância dele e a sede pelo conhecimento não haviam limites.
Certo dia, o meu pai disse à minha mãe que estava prestes a realizar uma obra que mudaria as nossas vidas para sempre. E nunca mais as pessoas nos olhariam como coitados, pois teríamos tantas riquezas que andaríamos com as celebridades e pessoas importantes. Minha mãe, muito desesperada, implorava para ele parar com toda aquela ambição de busca por coisas materiais, pois no fim, ninguém leva nada quando parte desta vida. Mas o meu pai estava decidido a seguir o caminho das riquezas, e ele sabia como fazer isso. Ele fez um pacto com uma entidade chamada Paimon. Porém, só fomos descobrir este fato no dia de sua morte. Nas reuniões maçônicas, o meu pai aprendeu a evocar e a conjurar tais entidades, mas nenhuma do nível de Paimon. Para ele conjurar essa entidade e controlar a mesma, seria necessário no mínimo 20 anos de estudo. Além do mais, o magista deveria ser muito experiente, coisa que ele não era, e acabou fazendo tudo na loucura. Para quem não sabe quem é Paimon, eu digo que não se deve ao menos pronunciar o seu nome, pois Paimon chega a ser mais perigoso que o próprio Beelzebub, Asmodeus e Astaroth, os 3 generais do inferno. Vou fazer um breve resumo sobre este demônio Paimon, para que assim vocês entendam os perigos. Na demonologia, Paimon é um dos reis do inferno, muito obediente a Lúcifer. Ele tem 200 legiões de demônios sobre as suas ordens. Paimon tem uma grande voz e ruge assim que ele chega. Fala-se deste modo por um tempo, até que o magista o obriga a falar decentemente. Ele responde claramente às questões em que é solicitado. Quando o magista invoca este demônio, ele tem de olhar para o noroeste, pois é de onde tem a sua casa. E quando Paimon aparece, ele deve ser autorizado a pedir o que ele deseja e ser atendido, a fim do magista obter o mesmo dele. Paimon ensina todas as artes, ciências e coisas secretas. Ele pode revelar todos os mistérios da terra, do vento e da água, o que a mente é e tudo que o magista quer saber. Paimon dá bons conselhos e dignidade. Ele também prende qualquer homem sobre a vontade do magista. Se Paimon for chamado só, alguma oferta ou sacrifício deve ser feito, e ele irá atendê-lo. Então, 2 reis chamados Babal e Abalan irão vir com ele, juntamente com outros espíritos, muitas vezes 25 legiões. Mas esses outros espíritos nem sempre vêm, a menos que o magista faça apelo sobre eles. Paimon é retratado como um homem com um rosto afeminado, vestido uma preciosa coroa e montado num dromedário. Antes de ele ser frequentemente um anfitrião dos demônios, com a forma de homem, ele tocava trombeta, pratos e qualquer outro tipo de instrumentos musicais. O meu pai teve êxito em seu ritual e conseguiu evocar esta entidade. Mas ele se amedrontou e não conseguiu impor a sua vontade sobre este demônio. Então, essa entidade disse ao meu pai que daria sim muitas riquezas a ele, inclusive outras coisas solicitadas pelo meu pai que permanecem em segredo até hoje. E em troca, Paimon queria o filho homem do meu pai. Então, o meu pai aceitou o pacto, pois achou que não teria mais filhos. E se um dia ele tivesse um filho,
ele saberia como evocar essa entidade novamente e prendê-la em um selo e lacrá-lo em um baú de bronze. Mas assim que os irmãos Masson souberam que o meu pai estava usando o conhecimento com imprudência, ele foi expulso e ameaçado de morte pelos membros da ordem. Eles até tentaram contra a vida do meu pai, mas falharam drasticamente, pois o meu pai tinha um pacto com Paimon. Então, de certa forma, ele era protegido por essa entidade, até pelo menos o pacto se concretizar. Mesmo não frequentando mais a ordem, ele comprou um caminhão e uma vaga na Fiat de Betim, cidade metropolitana de Belo Horizonte. Terceirizou o caminhão e passou a ganhar fortunas. Logo, o meu irmãozinho Aloísio nasceu. O meu pai, mesmo não contando os seus segredos obscuros para ninguém, era nítido a preocupação excessiva com o meu irmão. Preocupação essa que ele nunca teve comigo. A minha mãe achava que o motivo era porque ele sempre quis ter um filho homem. Bem, o tempo foi passando e o meu pai se tornou um acionista de sucesso. E em seguida nos mudamos para Toronto, no Canadá. Morávamos em uma bela casa e não nos faltava nada. Tínhamos cerca de 7 empregados em nossa gigantesca casa. Casa essa que aqui no Brasil seria considerado uma mansão de luxo. Para mim, mesmo sendo criança, não me adaptei muito com o lugar, principalmente pelo frio e pelo idioma. Já o meu irmão foi o contrário. Aprendeu a falar inglês muito rápido, e sua dificuldade foi aprender o português brasileiro. E só dominou o português quando voltamos para o Brasil. 5 anos depois de nos mudarmos para o Canadá, o meu pai morreu de um ataque cardíaco. Aquilo chocou todos nós, pois o meu pai era novo, tinha apenas 41 anos. Depois de sua morte, a minha mãe finalmente teve acesso ao diário de magia do meu pai, e foi aí que ela soube da sua história obscura. Aos poucos, fomos perdendo tudo. Primeiro, dispensamos todos os empregados. Dívidas e mais dívidas começavam a se acumular do nada. Processos na justiça contra a nossa empresa era muito comum. Quando meu pai era vivo, ele ganhava todas as causas. Mas a minha mãe passou a perder todos os processos. Fomos obrigados a vender a empresa, e o dinheiro foi suficiente apenas para pagar as dívidas. Os custos de nossa casa eram absurdos, e não demorou muito e tivemos que vendê-la. Compramos um apartamento em Ontário, no Canadá, mas a minha mãe não conseguia emprego. E quando as nossas reservas de dinheiro acabou, tivemos que vender o apartamento por um preço muito abaixo do seu custo. E com esse dinheiro, retornamos para o Brasil e voltamos para a nossa antiga casa em bom despacho. Isso foi um belo exemplo de que tudo que vem fácil, vai fácil, pois perdemos muito mais rápido do que ganhamos. Era incrível como uma família considerada milionária perdeu tudo a ponto de voltar para o ponto de partida. Com o dinheiro da venda do apartamento, foi suficiente apenas para nos mantermos por alguns meses. Bem, estávamos sem nada, e a dívida que o meu pai fez com o mundo sobrenatural ainda havia de ser paga. Ele havia prometido seu filho homem para essa entidade chamada Paimon. Por muitos anos, achamos que nada aconteceria. Aliás, o meu pai morreu e perdemos todo o dinheiro. Então,
não há motivos para a entidade vir atrás do meu irmão. Aliás, ele não tinha nenhuma culpa das imprudências do meu pai. Mas enfim, eu já estava com 20 anos. E assim que o meu irmão fez 13, ele começou a sonhar frequentemente com uma criatura que o perseguia no sonho. E essa criatura aparecia no nosso quintal de casa à noite e pedia para o meu irmão abrir a porta e deixá-lo entrar. O meu irmão descrevia essa criatura como um boneco de palha, com os olhos vermelhos, bem parecido com os bonecos de magia negra africana, os Angbetos. Meu irmão acordava gritando todas as noites e suando frio. A minha mãe chamou o padre, e o padre ungiu ele com água benta e o abençoou. Mas a partir daí, as crises do meu irmão pioraram. Até que certo dia, a minha mãe disse para ele confrontar essa coisa no sonho e perguntar o que ela queria com ele. Acredito que o meu irmão fez assim como a minha mãe pediu. Porém, ele foi fraco e a criatura se apoderou dele. Pois depois desse dia, ele se tornou outra pessoa. O garotinho, franzinho e meigo, se tornou agressivo, comia carne crua e sempre corria sem roupas para a mata. Um padre exorcista que visitava a cidade conseguiu conjurar a entidade que possuía o meu irmão. Durante o exorcismo, o meu irmão falava com uma voz que não era dele. E para contê-lo, foi necessário 3 homens fortes, que eram os nossos vizinhos. Pois a força do meu irmão era descomunal. O padre perguntava o nome dele diversas vezes, até que em um certo momento ele disse: Paimon. Quando o demônio fala o seu nome, ele perde a força para o exorcista. Aquele padre não era um exorcista comum. Ele usava técnicas judaicas para expulsar o demônio, como uma caixa de buque com os nossos pertences pessoais e uma mecha do cabelo do meu irmão para aprisionar a entidade. E aparentemente funcionou. O padre exorcista disse à minha mãe que essa caixa jamais deveria ser aberta, e a mesma deveria permanecer em um lugar inacessível, e quando ela morresse, a caixa deveria ser enterrada junto a ela. A minha mãe trancou a caixa em um quarto dos fundos de nossa casa, e a chave só ficava em sua posse. Uma vez por mês, a minha mãe entrava neste quarto para limpá-lo, mas sempre era possível escutar vozes e um mau cheiro de podre que saía deste quarto. O meu irmão, ainda com 13 anos, foi chamado para prestar alguns trabalhos para uma senhora viúva que morava em nosso bairro. Essa senhora era muito caridosa e ajudava as pessoas. Ela era viúva e o meu irmão sempre ia na casa dela para capinar o mato do quintal ou fazer outros pequenos serviços. E a senhora sempre o dava alguns trocados. Ele sempre voltava para casa antes de escurecer, mas certo dia ele demorou a voltar, até que a polícia bateu na porta de nossa casa e a minha mãe teve que comparecer na delegacia. O meu irmão havia feito algo que eu nunca acreditei que ele faria. Ele violentou sexualmente a senhora. E após o interrogatório, foi constatado que ele fazia isso com a senhora há várias semanas. Mas de alguma forma, ela gostava, pois o meu irmão, com apenas 13 anos, conseguia fazer todos os tipos de sodomia com ela, coisa
que ela nunca experimentou em toda a sua vida com nenhum outro homem. Mas o dia que ela se recusou a ter relações com ele, o meu irmão fez contra a sua vontade e ela ficou machucada. Minha mãe não acreditava nisso e decidiu ignorar o fato. Mas no decorrer dos dias, ele foi voltando a ser como antes. O que ele havia feito com a senhora, ele também fez com outros meninos do bairro. Voltou a comer carne crua e até mesmo a matar pequenos animais e bebeu sangue. A minha mãe, com uma forte suspeita, abriu o quarto onde estava a caixa com o demônio aprisionado. E acreditem, a caixa estava aberta e o único móvel que havia no quarto, que era uma cadeira, estava pendurada no teto. A minha mãe tentou contato com aquele padre novamente e ele estava em Belo Horizonte. O padre disse que estaria de volta em um mês e novamente ele faria o ritual. Nós não entendíamos a ligação daquele demônio com a lua, mas em noites de lua cheia, o meu irmão piorava muito. Ele se tornava agressivo e sua aparência mudava. Olhávamos para os braços dele e víamos pelo crescer por todo o seu corpo. Mas sempre que ele começava a se transformar em bicho, ele pulava o muro de casa e corria para a mata. E às vezes só voltava 2 dias depois para casa. A minha mãe se tornou depressiva e vivia dopada de calmantes. Certa noite, escutei o meu irmão chorar na entrada de nossa casa. Fui até lá e ele estava sentado de cócoras, chorando. Eu o amava, então o abracei e disse a ele que tudo ficaria bem. Aos poucos, eu fui notando que não era o meu irmão, e sim outra coisa, qualquer outra coisa maligna, menos ele. Saí correndo e entrei para o meu quarto, que ficava rente à sala. A luz da sala estava acesa, e eu estava deitado em minha cama com um cobertor até o queixo, apenas observando. De repente, vi uma sombra passando pela parede da sala. Era a sombra de um enorme cão negro que andava de 4 patas. A sombra era mais escura que a própria escuridão. Porém, os olhos da sombra eram vermelhos. Aquela sombra foi se aproximando mais e mais. E realmente eu achei que veria a criatura que projetava aquela sombra. Mas para o meu espanto, aquela sombra era projetada pelo meu irmão. Ele passou pela sala, parou, olhou para o meu quarto em minha direção e em seguida desmaiou. Poucos dias depois, o padre exorcista apareceu em nossa casa. O meu irmão estava tranquilo, vendo TV. E sem saber que o padre havia chegado, ele começou a urrar e correu de 4 pelas paredes da casa. Quando presenciei aquilo, eu não sabia se estava ficando louca ou que o meu irmão de fato estava possuído pelo próprio diabo. Foi muito difícil conseguir contê-lo. O padre jogava água benta nele e a água escorria nele como sangue. O exorcismo nele foi um processo muito difícil e cansativo. O exorcismo durou 3 dias e aos poucos ele voltou ao normal. Perguntamos ao padre se deu certo e, para o nosso desespero, o padre disse que infelizmente não, que a entidade só deu mesmo uma trégua, pois o demônio era muito poderoso e voltaria novamente em alguns dias, e muito pior.
Meu irmão passou muitos anos sob a influência deste demônio. Então, já não era possível fazer mais nada. O padre simplesmente pegou a sua bolsa e nos desejou boa sorte. A minha mãe implorou para o padre fazer alguma coisa. E ele disse que fez tudo ao seu alcance, pois até mesmo o exorcismo que ele fez foi longe dos olhos da igreja. Pois para a igreja autorizar um exorcismo leva muito tempo, e a autorização tem que vir do Vaticano. E tempo era uma coisa que nós não tínhamos. Ele disse também que se a igreja soubesse que ele fez tais exorcismos sem autorização do Vaticano, ele seria excomungado. Mas ele pouco se importaria com isso, porque ele fez simplesmente o que o seu coração pediu. Mas infelizmente não deu certo. Com o passar do tempo, o meu irmão piorou muito. Ele de fato se transformava em uma criatura semelhante a um lobisomem e saía para a mata, atacando tudo que cruzasse o seu caminho. A minha mãe não aguentou a dor e certo dia ela armou uma corda no galho do pé de manga de nossa casa e deu um fim em sua triste vida. O meu irmão sumiu de vez de casa e eu fiquei morando sozinha. Eu também estava em uma profunda depressão e não sei de onde tirava forças para trabalhar. Eu trabalhava em uma padaria como atendente e voltava para casa sempre por volta de 10 da noite. E sempre passava por uma estradinha escura, cercada por matos. Era um ótimo atalho para chegar em casa. Naquela noite, enquanto me dirigia para casa, haviam 3 rapazes vindo em direção contrária à minha. Quando os avistei, eles pararam de conversar entre si. Então, eu já sabia que não era boa coisa. O meu instinto me mandou correr, sem mesmo passar por eles. Mas assim que corri, eles também correram e me alcançaram, me pegaram e me derrubaram no chão. Com muita violência, eles rasgavam as minhas roupas. E o pior só não aconteceu, porque de dentro da mata saiu uma criatura humanoide muito semelhante a um cachorro. Eu sabia que era o Aloísio. Porém, ele havia se transformado completamente em um lobisomem. O seu corpo era repleto de uma pelagem cinza. A sua cabeça parecia a cabeça de um cachorro, e um focinho de porco com grandes presas, olhos vermelhos, estatura mediana, e um físico de uma pessoa forte. Ele corria meio corcunda, com as pernas envergadas. Em um movimento rápido, ele foi para cima dos homens. E os mesmos confrontaram com ele. Mas a fera conseguiu dar cabo em um por um. Um deles tentou fugir, mas o Aloísio, com uma velocidade impressionante, o pegou e desferiu golpes fatais nele. Eu corri para casa e tranquei tudo para minha segurança, pois do meu irmão eu não duvidaria mais de nada. Adormeci em prantos e um pouco mais tarde acordo com um barulho vindo do quintal. Peguei a faca na cozinha e fui até lá, ver o que era. Acendi a luz dos fundos e vi, ali no quintal, aquela criatura perdendo a aparência animalesca e voltando a ser o Aloísio. Fui até ele, o abracei e o agradeci por tudo. Disse que nada disso era culpa dele e que ele nunca foi uma maldição, e sim um tesouro precioso em minha vida.
e que eu já o amava muito antes dele nascer, e que ele era tudo para mim. Ainda abraçada a ele, eu sentia as suas lágrimas quentes rolarem pelos meus braços. Então, com uma enorme dor no peito, eu cravei a faca em seu pescoço. Ele começou a se engasgar no próprio sangue, até que parou de respirar. Eu gritei muito, amaldiçoei a Deus. Gritei. Entrei em casa e comecei a quebrar tudo. Bati a minha cabeça violentamente contra a parede, com muita fúria, até desmaiar. Acordei sedada e algemada em um hospital. Peguei 13 anos de pena, em regime fechado, e 2 anos em regime semiaberto. Achei a minha pena muito pouca para o crime bárbaro que cometi. Mas ao mesmo tempo sabia que livrei o meu irmão daquela maldição. E tudo que ele queria na vida era ser feliz. Após sair da prisão, fiz vários acompanhamentos com psicólogos. E por fim, me aposentei por uma série de problemas, como depressão, bipolaridade e esquizofrenia. Passei a frequentar um terreiro de Umbanda e fui curada, mas as marcas em minha alma nunca desapareceram. Me casei e tenho um casal de filhos. E o menino eu coloquei o nome de Aloísio, em homenagem ao meu irmão que tanto amei. Vocês aí que pensam em fazer pactos por dinheiro, eu só dou um conselho. Tudo na vida é vaidade e tudo passa. O certo é preparar o nosso espírito para a vida futura e não preparar a nossa carne, pois a mesma envelhece e morre. E como já dizia o rei Salomão, a corrida não pertence aos ligeiros, nem a batalha aos poderosos, e nem mesmo o conhecimento pertence aos sábios. Mas o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Boa noite.